A ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, como expressão de fé nele, nosso Senhor e Salvador. Nessa experiência de comunhão, Cristo está presente para encontrar-se com seu povo e fortalecê-lo. Participando da ceia, proclamamos alegremente a morte do Senhor até que ele venha. A preparação envolve o exame de consciência, o arrependimento e a confissão. As ordenanças do lava-pés, assim como da ceia do Senhor, constituem o serviço da comunhão. Portanto, Cristo instituiu essas duas ordenanças para nos assistir ao entrarmos em comunhão com Ele. Por ocasião da Páscoa, havia um costume no antigo Israel. As famílias judaicas removiam de casa todo o fermento e todo o pecado, antes do primeiro dia da semana dos pães asmos, os pães sem fermento. Da mesma forma, devem os crentes hoje confessar todos os seus pecados, incluindo a inveja, o orgulho, a rivalidade, espírito de ressentimento, egoísmo, e se arrependam antes que possam entrar no mais profundo nível de comunhão com Deus. Foi com essa finalidade que Jesus instituiu a ordenança do lava-pés. Ele não apenas deixou o exemplo, como também insistiu em que deveríamos segui-lo, prometendo-nos uma bênção se o fizéssemos. Jesus disse: ora, se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A cerimônia do lava-pés é um memorial da humilhação experimentada por Cristo em sua encarnação e vida de serviço. Paulo escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A lavagem dos pés operava mais que a limpeza dos próprios pés. Quando Pedro solicitou que Jesus lavasse o corpo inteiro, Jesus respondeu: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Mesmo sendo batizados, ainda continuamos a pecar. Por isso o lava-pés é tão importante. Ele é o constante e reincidente símbolo de nosso arrependimento e confissão de pecados. É como se a cada tempo fôssemos rebatizados. O serviço do lava-pés demonstrou o amor de Cristo por seus seguidores, até o fim. Naquela mesma tarde, Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. O mandamento era novo para os discípulos que, como eu e você, não amamos uns aos outros. O lava-pés faz parte de um rito maior, a ceia do Senhor, que ocupou o lugar da Páscoa, praticada no Antigo Testamento. A Páscoa encontrou seu cumprimento quando Cristo, o Cordeiro Pascal, ofereceu sua vida. Antes de sua morte, foi o próprio Cristo quem efetuou a substituição, que significava o grande festival do Israel espiritual sobre o novo concerto. Assim como no festival, ou como o festival da Páscoa, comemorava a libertação de Israel da escravidão egípcia, a ceia do Senhor comemora a libertação do Egito espiritual, ou seja, a escravidão do pecado. Durante a ceia, os fiéis participam do pão sem fermento, que simboliza a carne de Cristo.
por simbolizar a Cristo, o pão não pode ter fermento, pois este é um símbolo de pecado. Há ainda na ceia o suco de uva, símbolo do sangue de Cristo. Comer a carne de Cristo e beber o seu sangue é uma linguagem simbólica aplicável à assimilação da palavra de Deus, por meio da qual os crentes mantêm comunhão com o céu e se habilitam para desenvolver uma vida espiritual. Jesus afirmou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Os crentes se alimentam de Cristo, o pão da vida, ao participarem da palavra vida, da vida, que é a Bíblia. Com esta palavra vem o poder vivificador de Jesus Cristo. O lava-pés e a ceia do Senhor nos concede o privilégio da comunhão coletiva com Cristo e nos recorda que Jesus em breve vai voltar. Ele mesmo disse: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A Bíblia instruiu os crentes a que participem desses serviços possuídos de profunda reverência para com o Senhor. Todos são convidados a celebrar com regularidade esse grande festival do concerto cristão e, por sua participação, testemunhar que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal.